Moscardo tem grandes chances de ser vendido pelo Corinthians, mas não é para o Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz com exclusividade o mais provável destino da joia corintiana. Quero falar também sobre o valor da multa rescisória de João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Verdão, que é alvo do presidente do Corinthians. Bora te atualizar também sobre a Caleri dependência do São Paulo. O tricolor não consegue fazer gols desde a lesão do seu centroavante. Falo também sobre o Flamengo e um suposto interesse em Raul Heiser, meio atacante argentino muito bom de bola, para completar o Santos e os pagamentos de comissão altíssimos feitos na metade do ano. Logo o Andrés Rueda, presidente do Santos, que vivia combatendo as comissões. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Muita coisa legal. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like também para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que permite a você fazer a primeira aposta na faixa. Basta se cadastrar no link que está no comentário fixo e automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Estou mostrando na tela jogos dessa segunda-feira com os meus palpites. Tem campeonato argentino e brasileiro, começando com jogos no campeonato argentino: Estudiantes de La Plata e Lanús, vou de Estudiantes; São Lourenço e Central Córdoba, vou de São Lourenço; News Old Boys e Defensa e Justiça, estou indo de News; para completar, Racing e Belgrano, vitória do Racing. Já no Campeonato Brasileiro, para mim dá empate entre Goiás e Cruzeiro. E você, manja de futebol, gosta de dar seus palpites? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha, super simples. Faz o cadastro, automaticamente a primeira aposta é por conta da casa, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita informação importante, nem pense em ir para frente. Primeiro quero contar que Rodrigo, atacante do Real Madrid, é o brasileiro com mais participações em gols na atual temporada entre as principais ligas europeias. 5 gols e 4 assistências o Rodrigo barbarizou no fim de semana. Bora contar também que Eric Pulgar não enfrentará o Atlético Mineiro, volante chileno do Flamengo. Tomou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o América. Assim que o Fla fez 2-0, Pulgar cometeu uma falta besta no meio campo, levou o terceiro amarelo e não faz parte dessa decisão super importante de quarta-feira. Quero contar ainda que o STJD adiou o julgamento de Cruzeiro e Curitiba por conta daquela briga entre torcidas organizadas. A nova data do julgamento, 4 de dezembro, logo depois da penúltima rodada, ou seja, antes da última rodada do Brasileirão. Quero contar ainda que o julgamento do Hulk só deverá ocorrer em 8 de dezembro. Dessa maneira, assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Excelente notícia para o torcedor do Galo, que deve contar com sua principal estrela em todas as 3 partidas que ainda restam. Para fechar o giro de notícias, Jorge Sampaoli pode aparecer no Boca Juniors. Pelo menos é o que garantem veículos de comunicação na Argentina. Tem eleição no dia 3 de dezembro e se a chapa comandada por Riquelme vencer, Jorge Sampaoli, ex-técnico do Fla, é o favorito para comandar o gigante argentino. A saideira, Curitiba anunciou a demissão de Thiago Kozlowski e a contratação de Guto Ferreira, que assinou contrato até dezembro de 2024. Vai caber ao Guto cuidar de todo o projeto para o próximo ano. Bora falar agora sobre o Santos. O Conselho Fiscal do Peixe apontou pagamentos de comissões muito altas nas negociações envolvendo o David Washington e também o Ângelo. Os dois foram vendidos para o Chelsea na metade do ano, negócios parecidos, mais ou menos 15 milhões de euros. Há todo um relatório sobre o terceiro trimestre do Santos. E há uma série de informações importantes que eu queria dividir com vocês, incluindo as comissões. Primeiro, contar que o Santos teve um superávit no terceiro trimestre de 48 milhões e meio de reais. Isso está muito ligado às vendas dos dois atletas. A venda do David Washington valeu 74 milhões e meio de reais. A venda do Ângelo valeu 68 milhões e 700 mil reais. O Santos pagou 20 milhões de reais de comissão nessas duas negociações. E aí o que pega é que o Andrés Rueda, antes de se tornar presidente, durante toda a sua campanha, sempre dizia que era muito contrário ao pagamento de comissões altas. 20 milhões de reais em 2 transferências, e de fato são cifras estratosféricas. Só para fechar sobre o Santos, folha salarial do Peixe no terceiro trimestre foi de quase 2 milhões de reais 12 milhões de reais por mês. Está longe das maiores, mas também já é uma folha bem superior àquela que o Santos tinha nas primeiras rodadas do Brasileirão. Houve a necessidade de ir ao mercado para contratar reforços com medo de o Santos ser rebaixado.
Bora falar agora sobre o São Paulo e a Caleri dependência. O tricolor não consegue se ajeitar desde a lesão e a cirurgia do Caleri. Você sabe que o atacante argentino precisou passar por uma intervenção cirúrgica no tornozelo. Está praticamente recuperado, mas vai ser preservado para voltar no ano que vem, certo? 10 jogos sem Caleri. Nesses 10 jogos, o São Paulo fez apenas 6 gols. E dessas 10 partidas, em 6 delas, o tricolor nem conseguiu balançar as redes. Foi assim nos 3 últimos jogos contra Fluminense, Cuiabá e também Santos. São Paulo tem tido enorme dificuldade em converter as chances criadas. O jogo contra o Cuiabá foi a grande demonstração. Foram inúmeras as oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Detalhe importante, Dorival Júnior testou 5 jogadores diferentes para a posição do Caleri e ninguém conseguiu dar conta do recado. Até por isso o tricolor tem como um dos objetivos para 2024 encontrar um reserva imediato para o Caleri, alguém que possa substituí-lo quando o Caleri não estiver à disposição. Ainda sobre o São Paulo, informação importante. Data para a eleição para presidente já está marcada, ela vai acontecer em 8 de dezembro. Júlio Casares será o candidato da situação, chance gigante dele vencer. Dos 260 conselheiros que definirão o presidente, cerca de 220 pertencem à situação. Até por isso não está descartada a possibilidade de a oposição nem lançar um candidato para não ter uma derrota acachapante. Bora falar agora sobre Moscardo, o volante do Corinthians. Neto trouxe em seu programa, Os Donos da Bola, nessa segunda-feira, a notícia de que o Moscardo está vendido para o Chelsea, negócio que pode chegar até 130 milhões de reais. Fui checar essa história e posso contar para vocês que é grande a chance de o Moscardo ser vendido nos próximos dias, mas não para o Chelsea, e sim para o PSG da França. Inclusive, quero contar para vocês com exclusividade que o Luiz Campos, que é o diretor esportivo do PSG, já tem viagem agendada para o Brasil, tem conversas avançadas com o escritório do Juliano Bertolucci, que é o maior escritório de futebol do Brasil. Quando o assunto é empresário, as conversas são para que esse negócio possa ser fechado ainda em 2023. Nicola, mas não é o Chelsea mesmo? Posso assegurar que não. O Chelsea já contratou recentemente 4 volantes para fazer funções parecidas ao do Moscardo. São eles, só pela ordem, Andrei Santos, ex-jogador do Vasco, Romeu Lavia, Enzo e o Caicedo. Então o Chelsea está super bem servido de atletas e descarta por completo contratar o Moscardo. Quem está de fato com negociações avançadas com o staff do jogador e deve se acertar com o Duílio Monteiro Alves ainda nesse ano é justamente o PSG. Informação que eu quero dividir para vocês ou com vocês de forma exclusiva. Antes de mudar de assunto, só contar que o Corinthians divulgou uma foto e também vídeo de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo reunidos na sala do presidente no 5º andar. Hoje iniciou-se o processo de transição. Duílio é presidente até 31 de dezembro, o Augusto assume em 2 de janeiro, mas apesar de um lado ser oposição e o outro situação, as partes parecem caminhar bem alinhadas para que o Corinthians possa ir tomando decisões de forma conjunta. A venda do Moscardo, inclusive, pode ter participação também do Augusto Melo. Bora falar agora sobre Raul Reiser, um dos principais destaques do futebol argentino. Esse menino pertence ao Estudiantes, 23 anos de idade, atacante pelo lado do campo, barbarizou no jogo contra o Corinthians pela Sul-Americana. Jogador formado no River Plate, enorme talento, 23 anos de idade, e foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Flamengo, informação divulgada pelo site S1. Não consegui confirmar com ninguém no Flamengo até agora sobre se há de fato interesse nesse atleta. De qualquer forma, tem algumas informações importantes sobre ele. Raul Reiser já havia despertado a atenção de vários clubes grandes do futebol europeu. E não sei se ele se encaixaria nesse esquema do Flamengo, até porque concorreria, por exemplo, com o Luiz Araújo, que acaba de ser contratado, esse atacante de lado de campo, que costuma atuar pelo lado direito. De qualquer forma, avaliado pelo Transfer Market em 8 milhões de euros, contrato até junho de 2025. Muito bom jogador, você rubro-negro, busca imagens, tenho certeza que você vai curtir. Bora falar agora sobre Palmeiras, também relacionado ao Corinthians. Contei para vocês de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira e já foi repostado por todos os portais e sites. O Corinthians tem a intenção de contratar João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, o cara que revolucionou a base do Palmeiras. A ideia do Augusto Melo, presidente do Corinthians, é contratar o executivo do Palmeiras para trabalhar no timão a partir de 2024. Importante contar que existe uma multa rescisória no contrato do João Paulo Sampaio. A única possibilidade de não pagamento da multa é se ele fosse para a seleção brasileira, havia sido um pedido do João Paulo. Essa multa, quero contar para vocês de forma exclusiva, que equivale a 5 meses do salário do João Paulo.
JP ganha 180 mil reais por mês no Palmeiras. Você multiplica por 5 e a multa é de 900 mil reais. Mas não basta apenas pagar a multa. Você precisa chegar a um acordo com o João Paulo Sampaio e convencê-lo a trocar o Palmeiras pelo Corinthians. O que eu pude apurar é que dificilmente o João Paulo Sampaio vai trocar a base do Palmeiras pela base de qualquer outro clube brasileiro. Se for para deixar o Verdão, o João Paulo vai dar preferência para clubes estruturados, grandes e que queiram que ele trabalhe como profissional executivo de futebol do time principal, profissional. Alguns clubes, inclusive, já fizeram essa proposta para ele e ele acabou não aceitando. Resta saber se com o Corinthians, como é que seria essa avaliação, se o Timão também tem a disposição de contratar o João Paulo para assumir a parte de futebol profissional, né? Esse cargo já havia contado para vocês de forma exclusiva há algum tempo atrás, que tem como grande alvo o Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético Mineiro. Então você está sabendo sobre a multa, 900 mil reais, e sobre a ideia do João Paulo de só deixar o Palmeiras para trabalhar em um time profissional. Mais uma sobre o Palmeiras. O Verdão enfrenta nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro pela ordem o América em casa, o Fluminense em casa e fecha sua participação contra o Cruzeiro, possivelmente no Mineirão sem torcida. Importante contar que esse jogo contra o Fluminense terá um adversário com o time reserva. O Flu definiu seu planejamento para o Mundial de Clubes e pretende usar as 2 últimas rodadas para poupar seus titulares. A outra preocupação especial com o jogo contra o Palmeiras, jogo marcado para o Allianz Parque, o Flu não gostaria de colocar seus titulares em campo pelo fato de ser um gramado sintético. Na visão do Fluminense, isso aumentaria risco de lesão e às vésperas do Mundial é tudo que o Fluminense não quer. Então, o Palmeiras terá pela frente um adversário, talvez o mais forte entre os 3 que restam com o time reserva, uma equipe muito desfigurada, bem distante da ideal. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!